A batalha final está próxima. Sejam todos muito bem-vindos ao Animania. E hoje, como vocês já sabem, temos mais um capítulo de My Hero Academia que tá simplesmente épico. E sem mais delongas, bora lá começar esse capítulo para vocês verem o quanto que está épico. Então, o que está vindo no horizonte em direção ao Midoriya? Capítulo 367, Midoriya vs Shigaraki All For One. Já mostra dando início ao capítulo onde vimos que o Midoriya estava indo em direção à arena. E agora vamos ver o que o Midoriya viu antes de ir para a arena. Com isso, aquilo que estava indo em direção a ele era nada mais nada menos que os caças que eram comandados pela heroína do número 1 dos Estados Unidos, a Star and Stripper. E o piloto do caça fala: o ônibus escolar para ariados perdidos chegou, garoto, segure firme. E o Midoriya diz: muito obrigado. E o piloto responde: fala sério, nós ainda deveríamos estar vigiando o espaço aéreo da UA. Então contamos com você, garoto. E o Midoriya fala: eu sinto muito pelo atraso. E com isso o piloto fala: nós não recebemos ordens. A gente recebeu uma ordem para voltar para os Estados Unidos, mas mesmo assim a gente ignorou e continuamos aqui para ajudar os aliados. Sabe por quê? Porque a nossa irmãzinha apostou em você. Então mostre do que o sucessor do All Might é capaz. Então vá lá, garoto, nos mostre e use isso como ponte para lutar contra o maior vilão de todos os tempos. Então vença pela Star. Com isso vemos que o Shigaraki, que é o All For One, fala: Ikuzuki Midoriya. E vemos o capítulo anterior onde o Midoriya acerta um smash que faz o Shigaraki voar para trás. O Million, que é o Miro, fica surpreso e feliz. E o próprio Shigaraki, que é o All For One, fala: está mais forte do que antes. Aquela energia brilhante é daquele. Só que ele é jogado para trás e bate na parede de concreto. E a garotinha que estava lá comandando o sistema fala: o Midoriya entrou, certo? Então Midoriya diz: desculpe pessoal pela demora, vocês estão bem? Quando ele pensa em falar se todos estão bem, tudo aquilo que ele vê é um mar de desgraça que ele está vendo. Bakugou caído do chão. Ele vê o seu melhor amigo de infância caído no chão. Com a carta, a figurinha do All For One, do All Might, quer dizer, sangrando. Midoriya entra em desespero. Depois ele olha para o herói número 3, o Jeans, e vê que ele está completamente abatido. Ele olha para os outros lados e vê os dois heróis amigos do próprio Miro machucado. E também vê a nossa coelha favorita toda arrebentada, sem o outro braço dela. Com isso, no meio de toda aquela fumaça, vem o Shigaraki falando: não vai justificar seu atraso. Foi alguma adimanha da Toga, não é, Izuki Midoriya? O que você pode dizer? A culpa não foi minha. Eu fui pego desprevenido, que tal? Com isso, o Midoriya começa a entrar em colapso e o Shigaraki continua a provocar. O que acha de fazer como aquelas pessoas e fugir da sua responsabilidade, Midoriya? Assim Midoriya entra no modo emputecido ou no seu modo Berserk sem controle. E assim o Shigaraki era um plano que ele precisava. Ele queria aquilo, que o Midoriya ficasse enfurecido, e ele já estava na sua cabeça armando. Quando se enfurece, ele passa a atingir um modo simplesmente fácil de decorar.
Eu vou interceptar e quebrar sua coluna. Pode vir. Ficou feliz com os presentes que eu preparei para você, garoto. Com isso, o Miro vê que o Midoriya tá entrando em um modo muito descontrolado, mas Miro entra em direção ao Midoriya e fala: "Tá tudo bem, Deco." E o próprio Shigaraki vê ele. E o Miro começa a responder o Midoriya dizendo: "Se sente culpado, não é? Eu entendo, mas isso também é parte do plano dele. Tá tudo bem. Temari e os outros estão vivos. Nesse exato momento, o Ace-Shot tá socorrendo o Bakugou. Ele vai conseguir com certeza. Vamos lutar com isso em mente. Nós ainda não perdemos ninguém. Você não pode desistir aqui." E vemos a expressão dos outros heróis, do Aizawa, do Momo, que estão lá segurando um a mão do outro para assim pelo menos segurar o Shigaraki, para o Midoriya conseguir lutar de igual para igual. E o Shigaraki, que é o próprio Alpha One, responde: "Ficar preso em palavras bonitas é mesmo que ignorar a realidade." E assim o Miro responde: "Nós somos heróis. Se não dermos a vida às palavras bonitas, quem vai transformar as ideias em realidade?" E com isso o Midoriya pensa na frase que o All Might falou para ele: "Quem chama de palavras bonitas, sem problema. Nesse trabalho nós arriscamos as nossas vidas e cumprimos nossas promessas." Com isso ele também se lembra da frase do piloto de caça que falou: "Nossa irmãzinha apostou tudo em você, garoto." E assim os outros portadores do Alpha One, do Anforral, fala: "A ira por si só não é ruim, mas o importante é controlar seu coração." Com isso vemos uma fumaça densa se formando dentro do Midoriya, fazendo um redemoinho perto dele. Com isso o Midoriya volta a si só e fala: "Desculpe, Miro." E o Miro responde: "Se desculpe depois que vencer, herói." E assim o Midoriya responde: "Alpha One, o Shigaraki ainda tá aí dentro." E vemos a expressão do Midoriya enfurecido e agora conseguindo controlar os 90 ou 80% do seu poder, que agora ele irá para cima do próprio Alpha One. E assim termina o capítulo 367, falando: "Controle sua ira." Mano, na moral, que capítulo incrível, velho. O Midoriya tava quase ficando puto, mas só que graças ao Miro ele conseguiu recobrar a realidade, porque era o que o Shigaraki mais queria, era que o Midoriya ficasse descontrolado, porque ia ser mais fácil de derrotar o próprio Midoriya. Mas mesmo assim o Miro tava ali para ajudar o Midoriya, e até que fim ele conseguiu ajudar o Midoriya. E veremos o Midoriya em 80 ou 70% lutando contra o Shigaraki, que vai dar o máximo de Alpha One dele para poder deter o Midoriya. E então é isso, pessoal. Se gostaram do capítulo de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar, porque isso me ajuda bastante. E como vocês já sabem, amanhã teremos o grande capítulo de Os Quatro Cavaleiros de Apocalipse, é claro. Então fiquem com Deus e aproveitem seu sábado. Valeu, falou, até mais. E comentem aqui embaixo o que achou do capítulo. E fui!